Pauta da audiência pública para estudos do projeto de lei complementar número 9/2013 da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Vereadores Adilson José Francês, Rodrigo da Silva Branco e Romilson Nascimento Silva. Da nova redação aos incisos 1 e 2 do artigo 30 e ao inciso 1º do artigo 36, e substitui os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 97 de 2004, que dispõe sobre o parcelamento e ordenamento de uso e ocupação do solo do município de Jaguariúna, da Providência. Em síntese, revoga a lei da Zona Zen, realizada aos 28 de maio de 2013, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jaguariúna. Eu gostaria de abrir a presente sessão, audiência pública, passando os trabalhos da mesma ao presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Uso e Ocupação do Solo, nobre vereador, vice-presidente da Câmara, Adilson José Francês. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um momento emocionante, particularmente para mim, mas acredito para a Câmara Municipal, para os vereadores, nobres colegas vereadores, porque na legislação passada, quando uma ditadura de uma maioria era controlada pelo Poder Executivo e aprovou muitos projetos que não eram de interesse da população. O mais gritante, que ficou claro, porque a população se manifestou claramente que era contrário a esse projeto, foi esse projeto que instituiu a Zona Zen, Zona Especial de Exploração Mineral, que abrangia, se não me engano, no primeiro momento, quase 8 milhões de metros quadrados, e que depois que teve a primeira audiência pública, ele caiu para os 3 milhões 400 e pouco que nós temos aqui. Depois nós vamos detalhar bem. Mesmo assim, nós não concordamos, a população se manifestou claramente, mostrou que aquilo que se dizia, que a população brasileira, o eleitor brasileiro não sabe votar, não sabe se manifestar, provou-se ao contrário. Aquela maioria, aquela ditadura da maioria foi embora, porque a população entendeu que eles prejudicaram a população de Jaguariúna. Silenciosamente, lá na urna, lá naquele momento, eles foram excluídos do processo político de Jaguariúna. Então, ali começou uma vitória da população de Jaguariúna. Esses vereadores que estão aqui sabem e devem perceber que aquele movimento em falso, aquele que já vinha falseando há muito tempo, foi o golpe mortal para aquele grupo que abusou da população de Jaguariúna. Eu disse, e muitos estavam aqui na audiência pública em dezembro de 2012, que todo filho merece ter um pai e mãe. Quando o pai é descabeçado, está lá a mãe para proteger o filho. Quando é a mãe, está lá o pai. Aqui, naquela época, nós éramos sem pai e sem mãe, porque o executivo aprontava e o legislativo pisava em cima da população. Então nós éramos filhos sem pai e sem mãe. Essa frase eu falei aqui. E também gostaria de ressaltar que esse movimento, essa lei esdrúxula, essa lei fora de contexto de tudo, ela acabou me motivando, ligando aquela chama política que eu tive há 20 anos atrás, me motivou e eu participei aqui das eleições, uma eleição difícil, dura, e felizmente estou feliz de estar aqui participando. E hoje, com todos esses vereadores novos aqui e aqueles que não participavam, quero deixar bem claro, todos aqueles que participavam daquela ditadura da maioria foram excluídos do processo político e decisório de Jaguariúna. Então, todos aqui estão felizes porque nós estamos trabalhando dobrado. Um, para tocar a cidade normalmente. Outro, para revogar toda a sujeira, tudo aquilo que foi errado, que passou por essa Câmara Municipal. Bem disse
uma pessoa que eu acho que foi o Flávio, falou: Adilson, aqui em Jaguariúna é como se o Saci tivesse entrado dentro da casa da gente. As panelas que ele não amassou, ele deu nó nas fronhas, deu nó nos lençóis, e graças a Deus foi embora. Foi isso que aconteceu nesse período. E isso acaba tendo um proveito, porque a população teve a visão, teve o conhecimento, teve a clareza, mudou isso, e isso é uma bênção da democracia, é uma bênção da política, que muitas vezes é maldita, é mal encarada, que falar a palavra político, não. Se não fosse o sistema político, que maneira seria de tirar as pessoas do governo? Seria na força, seria na bala. E graças a Deus a população silenciosamente mudou. E agora nós estamos com esse entulho, né? Que já tiramos um e agora temos esse outro, que espero que os nobres vereadores, a população entenda e a gente apoie esse projeto e transforme essa área, Zona Especial de Exploração Mineral, que preocupou, prejudicou, desvalorizou aquelas pessoas que estavam habitando aquela região, trabalhando para o progresso de Jaguariúna há quase 100 anos. E quando o progresso encostou as suas portas, aonde se valorizou aquele trabalho dos pais, dos avós, alguém veio lá, fez uma lei dessa que pôs tudo a perder. Então estamos aqui para reverter essa situação com o trabalho de todos os vereadores. Queria enaltecer aqui a comissão de Meio Ambiente e Ocupação do Solo, que é o Rodrigo e o Romilson, que me apoiaram, que participaram, não apoiaram, participaram ativamente, e de todos os vereadores que sempre viram isso com uma boa vontade e com interesse. Isso é uma vantagem para todos, para os vereadores, porque nós estamos revogando aquilo que foi errado. E daqui para frente nós vamos fazer coisas melhores e mais proativas, mais positivas. Então, gostaria de compor a mesa com o Romilson, que faz parte e membro da coisa, da comissão, e o Rodrigo Magrão, que é o vice-presidente, e o Romilson, o secretário. Oi, tudo bem? Gostaria de convidar, se quiser fazer parte da mesa, o secretário de Meio Ambiente, que é relacionado à nossa comissão. Gostaria que ele fizesse parte, a honra de participar da mesa aqui e nos auxiliar. Irineu, muito obrigado. Gostaria de aqui passar umas questões regimentais para que tenha um bom ordenamento, um bom desempenho essa audiência pública. A gente espera que seja serena, tranquila, mas ela está aberta a todas as discussões. De acordo com o artigo 271, os expositores, nós aqui, os técnicos do Executivo Municipal, terão 20 minutos cada um para fazer a explanação do projeto em questão. Os vereadores poderão usar a palavra por 5 minutos, de acordo com o regimento, tendo os expositores o mesmo tempo para responder, facultada as réplicas e tréplicas. As pessoas presentes na Assembleia também poderão usar a palavra por 5 minutos, desde que devidamente inscritas, junto à Secretaria da Câmara presente nessa Assembleia. Então, vocês poderão se inscrever. Gostaria de determinar que o vereador Romilson lesse o projeto de lei número 09/2013 da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, que é presidida por mim, vereador Adilson José Brucês, Rodrigo, se
Silva Blanco e Romilson, e que dá nova redação ao inciso 1, 2 do artigo 30 e ao inciso 1 do artigo 36 e substitui os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 97/2004, que dispõe sobre o parcelamento, ordenamento e uso e ocupação do solo do município de Jaguariúna e dá outras providências. Em síntese, revoga a lei, a zona zero. Então, eu gostaria que o Romilson lesse o projeto de lei e a justificativa. Boa noite, senhor presidente da comissão, membros da mesma, secretário do Meio Ambiente. Eu só gostaria de desejar a todos um bom trabalho nessa sessão de audiência pública. Eu estaria aqui na Câmara fazendo um trabalho que eu tenho aí pendente, mas eu gostaria de desejar a todos um bom trabalho e realmente uma boa audiência. Tentarei acompanhá-la de longe um pouquinho, mas infelizmente só tenho um trabalho a fazer e espero poder fazê-lo agora. Gostaria de dizer que o senhor está liberado, mas eu gostaria que ficasse atento que poderá nos ajudar em muitas questões mais difíceis. Obrigado. Muito obrigado. Então, gostaria que o vereador Romilson procedesse à leitura do projeto. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Jaguariúna aprova. Artigo 1º, nos incisos 1 e 2 do artigo 30 da Lei Complementar nº 97, de 20 de dezembro de 2004, alterada pelas leis complementares nº 112, de 15 de maio de 2006, 124, de 14 de maio de 2007, 128, de 11 de outubro de 2007, 140, de 21 de maio de 2008, 162, de 5 de abril de 2010 e 205, de 19 de janeiro de 2012. Passam a vigorar com as seguintes redações. Primeiro, fica assegurado ao prédio de frente uma testada mínima de 10 metros e uma área própria de terreno não inferior a 250 metros quadrados. Segundo, fica assegurado ao prédio de fundo uma área própria de terreno não inferior a 250 metros quadrados e um acesso privativo ao logradouro público de largura mínima de 2 metros e 50 centímetros e que permite uma passagem livre de altura não inferior a 4 metros quadrados. A 4 metros, perdão. Artigo 2º. O inciso 1º do artigo 36 da Lei Complementar nº 97, de 20 de dezembro de 2004, alterada pelas leis complementares nº 112, de 15 de maio de 2006, 124, de 14 de maio de 2007, 128, de 11 de outubro de 2007, 140, de 21 de maio de 2008, 162, de 5 de abril de 2010 e 205, de 19 de janeiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, os lotes de área mínima de 250 metros quadrados, frente mínima de 10 metros e profundidade mínima de 20 metros, salvo quando a legislação estadual ou federal determinar maior exigência, ou quando o loteamento se destinar à urbanização específica, ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Nos lotes de esquina, a frente mínima será de 12 metros, medidos pelos segmentos de reta existente entre os prolongamentos das duas linhas concorrentes que formam a esquina das vias. Os lotes de esquinas deverão possuir uma configuração que permita a inscrição de um círculo de diâmetro igual ou maior que 12 metros. Artigo 3º. Os incisos 1, 2 e 3 da Lei Complementar nº 97, de 20 de dezembro de 2004, alterada pelas leis complementares nº 112, de 15 de maio de 2006, 124, de 14 de maio de 2007, 128, de 11 de outubro de 2007, 140, de 21 de maio de 2008, 162, de 5 de abril de 2010 e 205, de 19 de janeiro de 2012, ficam substituídos pelos incisos
1, 2 e 3, que acompanham esta lei complementar, dessas fazendo parte integrante na forma seguinte. Primeiro, fica revogada a tabela número 10 do anexo 1, característica de zona de uso, denominada Zona Especial de Exploração Mineral, ZEM. 2. O anexo 2, intitulado Descrições dos perímetros das zonas de uso na área urbana, onde descreve ZEM, Zona Especial de Exploração Mineral, ZEM. 1. Passa a denominar-se Zona Predominante Residencial 1, ZPR 106. Terceiro, o anexo 3º, Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, no perímetro intitulado ZEM 1, Zona Especial de Exploração Mineral, ZEM 1, passa a denominar-se Zona Predominantemente Residencial 1, ZPR 106. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jaguari 1, 25 de abril de 2013. Comissão de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo. Vereador Adilson 06, presidente. Vereador Rodrigo da Silva Plano, vice-presidente. Vereador Romilson Nascimento Silva, secretário. Justificativo. Tem esse projeto de lei complementar o escopo de proceder a alterações na lei complementar número 205/2012, que alterou dispositivos da lei complementar número 97/2004, que dispõe sobre o parcelamento e ordenamento de uso e da ocupação do solo do município. As alterações que ora propomos na referida lei complementar são as seguintes. Primeiro, da nova redação ao inciso 1 do artigo 30 da Lei Complementar 97/2004, estabelecendo que fica assegurado ao prédio da frente uma testada mínima de 10 metros e uma área própria de terreno não inferior a 250 metros quadrados, uma vez que o referido artigo conseguindo o direito de construção de prédios de fundo. O inciso ora em questão estipula as condições de 16 metros de testada mínima para o prédio de frente e área própria de terreno não inferior a 400 metros quadrados, não seguindo o padrão que vigorava até o advento da Lei Complementar número 205/2012, que acompanhava as frentes e as áreas mínimas estabelecidas para o município. 2. Da nova redação ao inciso 2º do artigo 30 da Lei Complementar 97/2004, estabelecendo que fica assegurado ao prédio de fundo uma área própria de terreno não inferior a 250 metros quadrados e um acesso privativo ao logrador público da largura mínima de 2,5 metros, 6,5 metros, e que permite uma passagem livre de altura não inferior a 4 metros, seguindo o padrão anterior mencionado. 3. Da nova redação, inciso 1 do artigo 36 da Lei Complementar 97/2004, estabelecendo que os lotes de área mínima de 250 metros quadrados, frente mínima de 10 metros e profundidade mínima de 20 metros, salvo quando a legislação estadual ou federal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar a uma urbanização especial ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Nos lotes de esquina, a frente mínima será de 12 metros, medidos pelo segmento de reta existente entre os prolongamentos das duas linhas concorrentes, que formam a esquina das vias. Os lotes de esquinas deverão possuir uma forma à esquina das vias. Os lotes de esquina deverão possuir uma configuração que permita a inscrição de um círculo de diâmetro igual ou maior que 12 metros. 4. Substitui os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 97/2004, extirpando a Zona ZEM, Zona Especial de Exploração Mineral, passando a ser, doravante, Zona Predominante Residencial 1, ZPR 106. As alterações dos referidos dispositivos da Lei de Zoneamento do município são necessárias, visto que visam corrigir principalmente uma anomalia.
para não dizer aberração, proposta no último ano da legislação passada. Naquela ocasião, tramitou nessa casa com uma celeridade espantosa a proposta de inclusão de uma zona ZEM, Zona Especial de Exploração Mineral, na lei de zoneamento do município. A pressa foi tanta que a referida zona ZEM não consta do corpo da lei de zoneamento, isto é, não está especificado como zona de uso e ocupação, no rol previsto pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 97/2004. Em outras palavras, a zona ZEM não existe na lei, embora haja a maquiagem como a inclusão dos anexos. Isso, aliás, foi aventado à época nas audiências públicas e na sessão que deliberou o projeto. Pela proposta, uma área estratégica hipervalorizada e superdimensionalizada, já que são consideradas 3.344 km², foi reservada específica e exclusivamente a zona ZEM, a total contragosto da maioria dos munícipes e moralmente dos proprietários que abrange a área descrita. É bem verdade que à época foram realizadas audiências públicas, mesmo porque o Estatuto da Cidade assim estabelece no inciso 1 do parágrafo 4º, no artigo 39. Mas o que é estranho é que a população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, nesta audiência pública, em sua maioria, se opusessem à aprovação desta zona ZEM. E mesmo assim, o projeto de lei complementar foi cabalmente aprovado em plenário pela maioria dos vereadores na época, resultando na lei complementar 1205, 19 de janeiro de 2012. Porquanto, nosso projeto de lei complementar tem o condão de proceder à revisão daqueles processos legislativos, visto que foi aprovado contrariamente ao interesse público, reservando uma grande área nobre do município à exploração mineral, em detrimento do uso adequado pelos proprietários, que nada mais é que o cumprimento da função social da propriedade. Destarte, essa Comissão de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo conta por irrestrito apoio dos nobres pares vereadores para aprovação dessa propositura. Jaguariúna, 25 de abril de 2013, Comissão de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Vereador José Bucês, presidente. Vereador Rodrigo da Silva Branco, vice-presidente. Vereador Gomes Nascimento Silva, secretário. Agora nós vamos à explanação do projeto aqui no telão, para que todos possam compreender melhor todo esse processo. Que isso tenha uma clareza e que deixe todos absolutamente satisfeitos e com bom entendimento do que está acontecendo. E sendo que cada um poderá tomar a sua posição, o seu posicionamento a favor ou contra, ou fazer sugestões para a sua melhoria. Então, gostaria de começar aqui passando o nosso projeto. Ele já foi lido aqui, acompanhado pela população, né? Eu gostaria agora que passasse então a imagem 1.2, em que se refere aos lotes de fundo. O lote de fundo já era instituído em outras leis de ocupação do solo, já desde 2004, anterior também. O que aconteceu nessa que nós tivemos em 2012 é que houve um erro clássico. Eles
dobraram tudo que era possível, porque eles começaram pensando num lote de 8 metros, na ocasião que foi, o projeto não foi aprovado. E tudo que eles fizeram, eles dobraram, quer dizer que então, na verdade, nós tínhamos 2 lotes, né, quando era pedindo para ter 16 metros de frente e 400 metros o lote da frente e 400 metros o lote do fundo, o que é um absurdo, porque nós teríamos 2 lotes realmente, né, não precisaria disso. Então, isso acompanha os projetos antigos que acompanhavam o lote mínimo. Se o lote mínimo é 10 metros de frente, nós vamos reservar para o lote de frente uma área, uma distância mínima de frente de 10 metros. Que nesse caso aqui tenha 250 metros, que é obrigatório, teria aí nesse caso 25. Poderia ser 12, 12,5 por 20, qualquer coisa aí. E o lote do fundo também teria que ter uma área mínima de 250 metros, sendo que seu acesso à área da frente seria de 2,20 metros. Aqui, eu gostaria que o senhor me passasse aqui, que eu acho que aqui há um pequeno erro. É 2,20 mesmo? É, 2,5. Então, desconsidere esse 2,20. Fui eu que fiz, acabei errando. É 2,50, que permite a entrada de um veículo e que a soma da área desse acesso junto com o restante, o remanescente lá, ter também uma área mínima de 250. Isso é um mero exemplo. Então, restabelecendo aquela ordem anterior onde obedecia sempre a área mínima e também a frente mínima. Então, acho que fica bem claro aí nessa figura, e desculpe o erro aí do 2,20, foi um erro gráfico. Gostaria agora que passasse para a imagem 1, 2. Aliás, 1, 3. Profundidade dos lotes. Nos projetos, nas leis anteriores, estabelecia-se que a profundidade mínima de um lote seria 20 metros e que seria compensado por uma largura maior. E aí o proprietário, o loteador, qualquer um que fosse, teria essa liberdade de escolher. Também por equívoco, né, eles dobraram tudo isso na outra e o que eles consideraram? Que se o lote mínimo era 250, ele entendeu que 10 de frente por 25 de fundo, né? Então, ele não deu essa alternativa que você poderia ter uma largura maior e uma profundidade menor. Profundidade mínima, nenhum lote pode ter menos, no caso aqui, do que 20 metros de fundo. Isso aqui seria um lote normal e esse aqui seria o lote onde a profundidade fosse mínima, dos 20 metros de frente por 12. Ele pode ter quanto ele quiser na frente, mas ele nunca pode passar, ele pode ter quanto quiser, nunca passando sendo menos de 10, e não pode ter a profundidade mínima de 20 metros. Aqui também se refere aos lotes de esquinas que são irregulares. Nos lotes regulares, onde ele é formado por um retângulo normal, a gente respeita que, fechando o retângulo, tirando a curvatura aqui do terreno, ele teria que ter na concorrência, nos encontros da linha, 12 metros, como teria no fundo. Agora, nesses terrenos irregulares, que muitas vezes acontece, como não dá para aplicar essa regra, nós estabelecemos também, como era anteriormente, que a gente consiga ter, desde que ele tenha no mínimo 250 metros, que ele tenha, então nesse caso, ele comporte uma circunferência mínima de 12 metros de diâmetro. A profundidade seria também de 25 metros nas linhas concorrentes, onde elas se encontrariam. Então esse aqui é um exemplo do que seria essa outra mudança. Isso tudo foi um erro na época, porque isso aí já era antigo, bem estabelecido. Foi na cópia do projeto, quando passaram para a Câmara, erraram isso aí. Gostaria agora que passasse então a imagem 2, zona panorâmica visão panorâmica da zona Z.
Está cheio de estrela aqui. Tá bom. Fechar aí, né? É o cigarro. Não vai receber nada, hein? Aqui é a famigerada Zona Zen. Olha o tamanho dela, que nós já falamos aqui, um pequeno erro, 3,30. 3,44 quilômetros quadrados, ou 3.444.000 metros quadrados, que está sendo prejudicado. E eu fiz questão de mostrar isso aqui no contexto do município inteiro e da nossa zona urbana, que ele fica encravado. Nós estamos aqui na zona central, uma área nobre da cidade, onde há o comércio. Aqui, tudo isso aqui são zonas de predominantemente residencial, e essa área encravada aqui no meio, prejudicando e trazendo um prejuízo muito grande, não só para os moradores, como também para a população, que existindo o loteamento, existindo o parcelamento, vai ter sim uma oportunidade de incorporar 3.400.000 metros quadrados à cidade, já dentro da própria cidade, sem precisar haver uma expansão, um distanciamento. Então nós haveríamos aqui uma urbanização mais concentrada, mais perto do centro, e estava sendo perdida essa oportunidade. Agora eu gostaria de passar para o detalhe da Zona Zen, a imagem 3. Aqui, com o zoom e detalhando melhor a Zona Zen, então nós podemos ver os bairros vizinhos a essa Zona Zen. Parque Florianópolis, Terra do Santo Antônio, aqui já é a Fazenda Serrinha, que está sendo loteada também. Esse aqui é a Rua Maranhão, nossa conhecida Rua Maranhão. Isso aqui é uma zona industrial, aqui já era uma ZBL 1. Aqui, esse aqui que é o limite da exploração da pedreira, que nós temos hoje a área explorada pela pedreira. Olha onde que nós vimos parar, lá no rio Tamanducaia. Isso depois daquela primeira audiência pública, que nós diminuímos para metade. Quem estava presente sabe aqui, nós reduzimos só na pressão metade disso. E hoje nós queremos restabelecer a verdade aqui. Então, dá para entender que são 3.344.000 metros quadrados, lógico, excetuando-se algumas áreas aqui, que já é da pedreira, é uma área considerável, um pedaço grande de Jaguariúna que pode ser urbanizado e que vai facilitar a infraestrutura, vai facilitar o acesso da população, porque ela vai estar perto do centro, e essa área hoje estaria prejudicada. Fora a questão que seria uma injustiça, um tratamento diferenciado com aqueles moradores e proprietários das áreas que ficaram prejudicadas. Note-se também que a geologia nossa em Jaguariúna, ela é determinada pela cerca e pelas propriedades, né? A Zona Zen, ela parou em alguns lugares, abruptamente não tinha mais pedra, e aonde era interesse muitas vezes de outras pessoas aqui, que era o caso da pedreira passada. Então, nós estamos restabelecendo, voltando o que era normal, e então eu acho que deixa bem claro o tamanho da encrenca que nós tínhamos aqui, olha. Rua Maranhão, aqui Florianópolis, Terra do Santo Antônio, aqui já estamos na região do Camata, aqui o São Pedro, esse amarelinho aqui, ó, na região do São Pedro. Então, eu gostaria agora então de passar para outra imagem. Gostaria de passar aqui só um trechinho do código de postura, que ajuda também a gente a embasar esse projeto nosso. É o 4.1. Aqui no 4, é a Lei 134, de 19 de novembro de 2007, institui o Código de Postura do município e dá outras providências. Isso aqui só para a gente mostrar aí. Agora nós poderíamos passar
para o 4.2, que é a página 43. Aqui, eu ressaltei aqui na seção 5, onde fala a exploração de pedreiras, cascareiras, olarias, depósitos de areia e saiba. Então, ela está remetendo a gente, então, o que interessa a nós aqui. Então, poderíamos agora, então, para o 4.3, onde vai especificamente falar sobre a pedreira. No artigo 209, é bem claro, não será permitida a exploração de pedreiras na zona urbana. Então, o que nós estamos fazendo, se não, nós estamos acabando com a pedreira, que não estamos, mas nós estamos delimitando a influência dela. Então, eu acho que a Câmara não está sendo grosseira, nem estúpida e nem abrupta em parar tudo, resolver tudo. O que nós não queremos que os braços delas, através de interesses escusos, que aproveitou de um governo fraco, medíocre, ele se expandiu e criou uma zona de exploração mineral, onde o cidadão que era um incomodado pela pedreira, passou a incomodar a pedreira por estar situado numa zona onde é exclusiva dela. Então, os moradores que estão lá, já quase centenários, passaram a ser os intrusos. Eles que estão incomodando hoje, pela essa lei da Zona Zen, eles que estão incomodando a pedreira. Vocês não têm que reclamar nada, porque vocês estão numa zona de exploração mineral. Por que reclamar da vibração? Por que reclamar da poeira? Por que reclamar dos caminhões? Não tem que reclamar de nada. Vocês estão numa zona de exploração mineral. Essa área é de predominância do minério, de acordo com essa lei. É isso que nós queremos revogar e mudar. Gostaria agora, primeiro, agradecer minha competente aqui, assessora, Fátima. Vamos pôr a imagem 4.4, que é o artigo 40, que é a página 45. Aqui só tem um retoque também. Já chegou, né? Isso. No artigo 212, nós descobrimos aí que a prefeitura poderá, a qualquer tempo, determinar a execução obras no recinto de exploração de pedreira, cascadeira, no que institui de proteger propriedades particulares públicas e evitar a obstrução de galerias de água pluviais. Isso só reforça que nós temos um arcabouço de leis que nos protegem, e nós temos que fazer com que ela seja cumprida, porque a cidade não é de uma pessoa, nem de duas, nem de três, nem de uma empresa. Aqui não existe nenhuma conotação contra a empresa. Aqui existe uma conotação a favor da população de Jaguariúna. Agora nós vamos a imagem 5. Só para dar uma passagem. Gostaria que se pudesse dar uma levantadinha na imagem, se é possível, não sei, que eu fiz a imagem, isso, para chegar mais um pouquinho, levantar mais um pouquinho, para ver a legenda, não, ao contrário, isso aí. Okay. Então, como vocês podem ver, não dá para ler aqui, o amarelo é zona de expansão urbana, o vermelho é zona urbana e o verde é zona rural. Então vocês veem aí, nesse caso, aonde nós estamos já com a expansão urbana. Nós estamos encostando em Paulínia, aqui em Paulínia, Olambra, aqui nós estamos encostando em Campinas, e lá a zona urbana já encostou em Pedreira, e aqui também nós já encostamos. Se você puder baixar um pouquinho, Rosângela, agora. E aqui nós já estamos chegando também, encostando em Santo Antônio de Poça, aqui os nossos rios e ver. Então, nós estamos abrindo uma frente para horizontalizar
e aumentar essas despesas do município, sendo que nós temos ainda uma área, essa área de 13.400.000 metros quadrados. Então, muitas dessas áreas de expansão urbana que está roubando a área rural, que é essa verde, poderá ser evitada, né, de ocupação e ainda ser usada como proteção ambiental e também como zona rural. Pode passar para a próxima. É a tabela em imagem de 6. Essas são as restrições e as possibilidades que nós tínhamos de trabalhar com a zona ZEM. Nós teríamos aqui lotes mínimos de 500 metros, fete mínima, um recuo de frente de 5 metros, poderiam ocupar 55. E teríamos também outras áreas. E tem também uma restrição a quanto à altura dos prédios, que seria no máximo de 2 andares. Então isso muito tiraria a liberdade dos proprietários de fazer um loteamento residencial com melhor aproveitamento, com melhor margem, para que se trabalhe e faça com preço bom, porque ele poderia fazer um lote no mínimo pela metade desses lotes aqui, fora outras restrições. Então poderia passar então para outra imagem. Aqui nós vamos ver que nós temos agora uma visão panorâmica das zonas predominante residencial. Então você vê que elas ficaram bem conurbadas, bem juntas uma com outra. E é o que interessa numa malha urbana, sem interrupção, sem nada. Com exceção aqui dessa zona industrial, que é na Rua Maranhão, né? Em que a geologia ali parou com a pedra, mudou todo o sistema, né? Limitou, ali não tem mais pedra, não tem mais nada, porque a gente sabe quem é essa zona industrial aqui. Então, essa ideia de como é o nosso município hoje como zona predominantemente residencial, que a maioria aqui é zona industrial, aqui é zona de lazer e turismo, aqui no meio aqui é uma zona industrial, aqui é onde tem o RED e tem as chácaras. E aqui é o cabo lá que tem Cable Park. E aqui a margem aqui do rio Camanducaia. Bom, então para a próxima, o 9, tabela do ZPRI. Para vocês fazerem uma comparação. Isso, desculpa. Aqui nós já estamos também num detalhe da zona predominantemente residencial. Era onde nós tínhamos o limite da zona ZEM. Então nós temos essa zona industrial. Olha aqui, nós vamos encostar na Fazenda Serrinha, que já está sendo loteada. Parque Florianópolis, Terra Santo Antônio, aqui é um loteamento novo, que se não me engano é Primavera. Aqui é a Rua Maranhão. Então a região do Baldacim, Catão, Fazendas, toda essa área aqui vai poder ser a área predominante residencial. É lógico, obedecendo os parâmetros e as outras leis complementares que referem-se à ocupação do solo, à questão do meio ambiente, declividade do terreno e outras coisas mais, que também já está regulamentada por lei. Agora nós podemos passar para a 9.0, né? 9 pontos. Essa aqui é aquela mesma tabela que nós vimos na zona V. Então nós vamos ver, olha, para a residência, que é unifamiliar, residência normal, nós precisamos de um terreno de 300 metros, 10 de frente, podemos ter terrenos 300 com 12 e toda aquela outras questões, e podemos também ter lá R2, o que é? São prédios multifamiliares, onde ele obedecerá uma área mínima de 500, 15 metros de frente, o recuo frontal de 4, os recuos laterais, o fundo também,
o coeficiente de aproveitamento 2,5, a taxa de ocupação 65, como é em toda a zona predominantemente residencial. Então, abre aí uma oportunidade muito grande para que possa ser bem ocupado essa região. Cabe aqui também comércio, todos os tipos de comércio, cada tipo de comércio ela tem uma configuração. Poder subir um pouquinho, Rosângela? Aqui há setor de serviço e depois nós temos a continuação do setor de serviço, e aí nós poderíamos ir para a tabela 9.2, que é a continuação dessa tabela, onde entra a zona também de pequenas indústrias, essa área de serviço especiais, podia dar uma levantadinha para mim, isso, ou dar um zoom, dar uma quebrada no zoom. Isso. Área industrial 3, são de pequenos impactos, entendeu? Vai poder ter lá também, são pequenas gráficas e tudo. Aí já muda, a taxa de ocupação passa a ser 50%, o coeficiente de aproveitamento é 1,5, então pode usar menos. Então, na zona predominante residencial, a gente dá um privilégio de ocupação para a residência, com certo prejuízo para o comércio, mas sem proibir ele, e um prejuízo um pouco maior para a indústria, para que essa mistura não seja prejudicial aos moradores, mas também não deixa desabastecido e sem essa atividade. Muito obrigado. Eu gostaria de... nós estamos aqui na... Então, em suma, é isso que nós temos que apresentar. Nós queremos corrigir essa situação que foi colocada por uma situação nova, uma coisa que a gente sabe que foi direcionada, prejudicando não só os moradores, como a população em geral, que ficou privado dessa área de maneira mais proveitosa. Agora, passando para cá, Fátima. O uso da palavra. Agora, nós vamos liberar o uso da palavra. Eu gostaria, sim, eu não sei se vocês não ficarem bravos, primeiro abrir a oportunidade para os vereadores, que eles vão ter que decidir sobre isso, e depois para a população em geral. Tem que se inscrever também, né? Tem que se inscrever a população. Teria... Passar lá. Já está lá? Isso. Então tá, pode se inscrever, pessoal. E o vereador não, né? O vereador manda aqui. Boa noite. Pode ser. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente da comissão, colegas, pessoal aqui no plenário. Eu gostaria de saber, talvez o próprio Adilson possa me dizer. Na verdade, quando foi considerada essa área, né, eu não acompanhei na época, não estava aqui na Câmara, mas deve ter havido um estudo para que eles chegassem nesse montante aí, considerado como área de mineração. E aí foi feito tudo que foi feito, essa legislação toda. E hoje, na verdade, a gente tem a oportunidade de rever. A minha pergunta é a seguinte: se amanhã ou depois muda a administração e muda essa Câmara, e volta a se fazer o que fez, não fica uma situação tão vulnerável? De que forma que a gente pode garantir que isso seja algo que não se mude, né? que não fique essa situação vulnerável? Até porque eu entendo que quem tem a propriedade ali, quem tem coisa, amanhã ou depois pode até ter a sua propriedade desvalorizada, até por uma dúvida aí, mas já foi considerado zona zen, hoje é residencial, será que não pode voltar a ser zona zen? Eu tenho essa dúvida, essa questão aí, não sei se alguém pode me ajudar. O
Francisco aqui, nosso advogado e assessor jurídico, depois pode esclarecer tecnicamente. Mas o que nós conhecemos já há muito tempo e sabemos que é o direito adquirido. Aquilo que foi construído, aprovado e feito dentro de uma lei, ela não pode ser modificada, tá certo? Por exemplo, se já tivesse um loteamento ou tivesse alguma coisa lá obedecendo essa lei, nós não teríamos, a nossa lei não teria eficácia sobre isso. É lógico que o que aconteceu era um prejuízo, e agora, se mudar para essa proposta nossa, a gente entende que é um lucro, e que se tiver uma nova alteração, porque a Câmara Municipal é soberana, né? Então, aquilo que já foi aprovado e foi feito e que está feito, não tem dúvida que é garantido por lei, né, Francisco? É o direito que foi feito dentro da lei. Se alguém quiser acabar com o loteamento ou acabar com alguma coisa, ele vai ter que desapropriar tudo e pagar, né? Então, esse é um direito. Segundo, se a população já teve essa visão, já teve esse conhecimento, essa consciência que nós precisamos ter vereadores responsáveis, que a Câmara não é um balcão de negócios, que não é um balcão de negócio, é feito por gente sérias que estão representando vocês. Cada um de nós é um pedacinho de vocês, é uma vontade de alguém que nos pôs aqui. Então, isso. Então, eu acho o seguinte, primeiro, nós temos a garantia daquilo que está feito, estabelecido, não se muda, isso não tem, é pétrea. Segundo, para que não se altere, a população tem que estar sempre atenta e agindo desse jeito, né? Para que não se crie uma outra zona Z. Então, ficaria assim também, vereadora, se a gente não agir, o feito está feito, o mal feito fica como está, né? Então, essa garantia e essa preocupação da senhora é muito grande, é normal, mas nos meios jurídicos pode ir bater lá no tribunal em São Paulo, lá no Brasília, que o que está feito, o loteamento que está feito, tudo que está feito, não pode ser desfeito com uma outra. A outra lei pode alterar, mas não pode desfazer o que está feito já dentro da lei, foi feito dentro da lei. E eu não acredito que nós vamos ter uma Câmara e nem vamos ter um Executivo. Aquilo que eu falei, um filho pode não ter a sorte de ter um bom pai, mas ele sempre vai ter uma boa mãe. Ele pode não ter a sorte de ter uma boa mãe, mas provavelmente ele vai ter um bom pai. Nunca vai acontecer mais isso que aconteceu em Jaguariúna. Se Deus quiser, uma calamidade que passou por aqui. Está aberto a novas perguntas. Tem alguém inscrito, Deise? Edson Donizete Artem, por favor. Edson, boa noite. Você vai ter o prazo de 5 minutos, está aberta a palavra. É o regimento, viu? Esse regimento é antigo, não culpe nós, não. Não tem problema. Eu só ainda entendi, presidente, a zona Zen, se for aprovada, sai fora. A pedreira, para não prejudicar, eu acho o seguinte, nós não podemos fazer que nem eles fizeram com nós, né? Porque naquele momento que teve a zona Zen, alguém fez o projeto, né? Pela prefeitura, mas alguém foi muito bem interessado, que foi a pedreira Basalto. A pedreira Basalto tem funcionário, tem isso, vai continuar, correto? Isso aqui não altera em nada essa questão. Essa questão não altera em nada. O que nós estamos alterando é que ele sempre funcionou e funcionou até agora dentro de uma zona urbana. E aí é outra legislação que parece que 10 anos, né? A última foi em 2004. Se não me engano, 2004, né? O prefeito tem dado esse alvará
negociando contrapartidas e outros benefícios para o município, sempre passando pela Câmara, que é a soberana para resolver isso. Isso é um assunto que eu acho que dá para discutir muito. Aqui ninguém quer acabar com a pedreira, encerrar a pedreira de um dia para o outro, não. Agora, ela vai ter que ter um prazo, ela vai ter que ter uma vida útil. Tudo tem vida útil. Se for falar em pedra, ela não tem vida útil eterna, né? Porque aquela montanha é puro basalto, né? Então, essa aí cabe em outra legislação, que a Câmara Municipal, a população, deve discutir aqui também, se isso interessa ou não ao nosso município. Continuar tendo a pedreira funcionando, que benefício eles trazem para Jaguariúna. Eu tenho aqui levantado e recebido a colaboração, não é a gente discutir aqui porque é a matéria, sobre questão de royalties, questão de cessão de direito, tem coisa aqui para discutir muito, mas não podemos discutir isso hoje, porque a pauta e a lei, ela é específica, senão ia parecer para nós que nós estamos tomando uma posição contrária a alguém, a impessoalidade faz parte da república, né? Nós não podemos tratar sim com uma lei. Então, é outra discussão. Em 2014, essa discussão vai pegar fogo. Não, eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, nós sentimos aqui, em 2011, ficamos no Natal, até 3 horas da manhã aqui discutindo. Então, nós não queremos ser como eles fizeram para nós. Então, nós não queremos prejudicar ninguém. Então, por isso que eu comentei isso daí, 2014 daí, né? Vai ser discutido, a Câmara é soberana e a população vai participar. É importante para a cidade, assim, que gera emprego, gera bastante, facilidade para construção civil e várias coisas para habilitação. Então, é isso que eu estou aqui para agradecer essa casa hoje, porque na última legislatura foi muito humilhante, com segurança empurrando a gente, humilhando demais, mas humilhando mesmo, né? Então eu acho que nós agradecemos a vocês essa providência tomando essa zona zen que acabou prejudicando vários proprietários, porque as pessoas que têm a sua propriedade não é de hoje, mesmo que podia ser uma pessoa que comprou a propriedade ontem, mas ela é dona. Então ninguém pode tirar uma coisa que a gente está sendo dono, né? Então nós agradecemos a força de vocês, a colaboração, tudo, né? Que foi uma luta em vão, mas hoje está sendo mudado. E como foi mudado na pior que é. Eu agradeço muito e a boa vontade de todos. Muito obrigado. Olha, eu queria só responder para você o seguinte, quem está, eu acredito que essa lei vai ser aprovada, até acredito com unanimidade, com tudo, mas quem fez essa mudança não foi essa casa só, foi a população, o eleitor, que viu e mudou os componentes dessa casa, pessoas conscientes, pessoas que têm amor à cidade, pensaram na cidade e não quer fazer desse recinto um balcão de negócio que foi aquela hora. Não recebemos nenhum convite, não recebemos nenhuma proposta, nenhuma insinuação de ninguém, de nenhum empresário, de ninguém, nenhuma. Por quê? Porque eles sabem quem são as pessoas que estão aqui, né? Então, quem está fazendo a mudança da Zona Zen, através de todos os vereadores, não é só essa comissão, através de todos os vereadores, quem está fazendo, eu espero que isso aconteça, é a população que soube escolher e soube mudar uma Câmara Municipal, né, que fez como o Saci, né? Deu nó, amassou a panela, fez o que quis, mas foi para casa. Muito obrigado a todos. Tem mais alguns inscritos? Tem mais Halina Radek, faz favor. Halina.
Carolina, 5 minutos, tá? Boa noite a todos. Eu gostaria de levantar um questionamento aqui, Adilson, que me ocorreu agora. Naquela época de toda aquela movimentação em relação à Zona Zen, eu me lembro que nós descobrimos que a pedreira tinha diversas solicitações em Brasília de direito de lavra, e essas eram solicitações antigas que estavam paradas em Brasília porque não havia uma lei municipal que permitisse. A exigência do órgão competente em Brasília é que houvesse uma lei municipal permitindo. Vocês verificaram se eles não correram e conseguiram esses direitos de lavra nesse meio tempo? Porque eu acho que é um problema meio grave, né? Se de repente eles já conseguiram esse direito de lavra, como é que fica a situação? Olha, não temos essa informação correta. O que nós já estamos fazendo um passo muito grande, é louvável, né? É que nós estamos no tempo hábil que nós conseguimos, né? Essa Câmara foi se conhecendo, foi tomando as suas posições no momento exato. Eu gostaria aí de convidar o Adriano para ver se eles têm alguma informação, porque ele é um expert nessa área do DPRN. Nós ainda não conseguimos. Você poderia esclarecer para nós, Adriano? Aqui na tribuna? Tem acho que 4 ou 5 processos, tá? Algumas concessões e alguns em andamento, tá? Mas em nenhum desses processos, tá? Só um minuto, porque Adriano, só um minutinho. É que tem que gravar para poder fazer depois. Boa noite a todos. Tá? De conhecimento, eles têm acho que 5 processos, onde alguns já têm a concessão de lavra, tá? E alguns estão sendo solicitados essa concessão. Tá? Mas analisando esses processos, os únicos processos, tá, que estão em andamento são 2 onde eles estão lavrando, né? Os demais processos estão em andamento. Tá? Mas, assim, como eu tenho conhecimento específico de um único processo, tá? O que acontece? Os processos eles são feitos ou através de um artigo 27 do Código de Mineração, onde exige uma autorização do proprietário, seja ela amigavelmente ou judicialmente. Tá? E nesses processos não constam essas autorizações, sejam elas amigavelmente ou judicialmente. Então é uma coisa para ser analisada e ser discutida no futuro. Tá? Isso. Alina, também gostaria de complementar você, que mesmo que não acreditamos que tenha acontecido, com o advento dessa lei, a gente pelo menos já estanca alguns problemas, né? Futuro, que era ad eterno, né? A pedreira é muito grande, o poder dele é maior do que a pedreira. E o interesse, ele como empresário, ele tem os interesses dele e ele procura dentro da lei, né, fazer, tanto que ele criou essa lei, na verdade. Essa lei da Zona Zen foi criada por ele, saiu de dentro, nós não conhecíamos essa instituição, né, foi criada por ele. É importante ressaltar que, pelo menos nesse momento, nós paralisamos, mas precisa lembrar sempre que ele precisa da autorização do prefeito. Eu não gostaria de passar para outro assunto, porque o regimento é muito rígido, que a gente está tratando uma coisa, mas só a título de notícia, de todas as leis que eu li, a detenção da propriedade é do município, por isso que ele cede esse direito para que eles usem aquela área. Então, eu acho que já é um avanço que nós estamos fazendo muito grande. Sim, eu considero um avanço, Adilson. Eu só levantei essa questão para que a Câmara tentar descobrir isso. E avance nessa direção. E se certe de garantias de que não vai haver problemas futuros.
né? Outra coisa, eu gostaria de colocar aqui a título de sugestão, que é uma coisa que, por eu ser profissional da área, me incomoda muito. Eu estou aqui em Jaguariúna há 14 anos, e não é só em Jaguariúna que a gente assiste isso. Infelizmente, no Brasil todo, ou quase todo. Eu gostaria de deixar a título de sugestão que a gente começasse a pensar realmente no planejamento urbano do município. Eu olho esses planos diretores e dói. Dói porque, assim, se expande a área de expansão urbana, a área urbana, sem critério nenhum. Quer dizer, não sei que critério, talvez seja assim, não existem critérios técnicos. De interesse. Critério de interesse. Não existe critério, eu acho que o nosso secretário de Meio Ambiente aqui deve concordar comigo, que quando você pensa em planejamento urbano, você tem que levar em conta questões ambientais, questões de impacto. Isso, na época do tanquinho, naquela expansão do tanquinho, eu levantei, trouxe à baila esse assunto, porque eu acho que você tem que pensar na capacidade de suprir de infraestrutura essas áreas, pensar no custo futuro para manter essas áreas. Hoje, uma tendência mundial é adensar cidades para que você evitar problemas de transporte, uma série de problemas. Vamos pensar... as áreas de proteção ambiental. Nossa, isso é muito vasto. Então, eu proponho aqui, vamos pensar em planejamento urbano de futuro. Não vamos pensar nas soluções que foram usadas há 100 anos atrás, sabe? Só passar para você o seguinte. Eu, Halina, gostaria só de dar uma resposta para você, apesar desse tema ter uma certa ligação, a gente pode discutir isso, mas eu gostaria de dar a título também só de informação, não precisa constar na ata, viu? Não precisa constar na ata, que o prefeito também já instituiu uma comissão para os estudos do plano diretor, diretrizes, e ele vai ser um estudo longo. E a gente pode sugerir, o Flávio está aí, né, Flávio, que ele convide também a associação, né, para que participe, porque quanto mais gente tem, nós tivemos uma primeira reunião, eu fico feliz de ter sido convidado, eu sou da comissão, né, de ocupação do solo e meio ambiente, fico feliz de ter participado, foi uma primeira reunião, já foi proveitosa, conhecemos tudo. Então, fica aí uma sugestão que eu poderia passar para o prefeito, convidar alguns representantes, lógico que tem que ser representante, né, da área também, né, apesar de que os profissionais lá da prefeitura são da área, mas aí vamos pegar a área civil, sugerir que acompanhe isso. A intenção lá parece muito boa. A minha sugestão vai mais além. Eu acho que o planejamento urbano, eu tenho um certo conhecimento, que eu já trabalhei na área, tenho uma certa experiência nisso. Quando você fala em planejamento urbano, você não fala em engenharia civil e arquitetura. É multidisciplinar, envolve profissionais de muitas áreas. Então, o que eu sugiro, aqui é a minha sugestão como cidadã, que o prefeito pense na possibilidade de, lógico, aproveitar os profissionais da cidade, da prefeitura e tal, mas buscar especialistas, urbanistas que possam orientar os trabalhos de uma assessoria, forma... né? Exato, uma assessoria, não aquele velho planejamento urbano que vinha o cara e trazia o plano diretor pronto, né? Que tem casos até cômicos de cidades do interior que no plano diretor tem a Avenida Atlântica, a Avenida Beira-Mar. Então, não é bem isso que eu estou falando. Mas fica a título de sugestão. Bom, me pediram para ler uma parte. A pressa foi tanta que a referida Zona Zen não consta no corpo da lei de zoneamento, isto é, não está especificada como zona de uso e ocupação no rol previsto pelo artigo 8º da Lei Complementar número 97 de 2004. Em outras palavras, a Zona Zen não existe na lei, embora haja maquiagem com a inclusão dos anexos. Isso, aliás, foi aventado à época nas audiências públicas na sessão que deliberou o projeto. Eu acho que... tudo isso explica tudo, né? Nós nem consideramos isso no projeto, porque como o projeto está passando por cima do tudo e matando esse assunto,
Nós só pusemos na justificativa para ficar claro para a população que não foi feito nenhum estudo técnico, não foi feito nada, realmente foi um projeto de encomenda. E a gente agora está resgatando essa situação. E além disso, me pareceu até um estelionato imobiliário, né? Porque se alguém for comprar uma propriedade de alguém que está hoje lá, né, dentro dessa área, como está instituída hoje, a primeira coisa que dá a negociação, ele vai tirar uma certidão da prefeitura, né? Não ele tirar essa certidão da prefeitura, vai aparecer zona especial de exploração mineral, ele vai embora para a casa dele e não faz mais nada. Aí então há uma desvalorização muito grande, desnecessária, injusta, né? E a gente está resgatando isso. Outra coisa que me ocorreu agora, na época nós entramos pela associação com uma denúncia no Ministério Público. E o advogado que está cuidando do caso me pediu, semana passada, a juíza me pediu só um documento, tal, que havia um conflito lá de nomes de presidente da associação, e me parece que vai sair uma sentença, e aí qualquer coisa eu te encaminho. Não sei qual vai ser. Nós estamos trabalhando em duas frentes agora, né? Não, nós vamos dando dois tiros, vamos ver se os dois acertam. Não, nós temos que unir as forças. Né? Obrigado pela participação. Não tem nada. Não tem mais inscritos aqui. Eu gostaria algum vereador de explanar, pela ordem. Davi, vereador Davi. Boa noite a todos, boa noite a meus colegas. Queria primeiramente parabenizar o Adilson, o Rodrigo Romilson, pela iniciativa. Eu estava presente em 2011, quando teve todas as audiências públicas, foi realmente uma vergonha. E hoje podemos mostrar, como a Adilson falou, que essa Câmara nova, que provavelmente, Adilson, vai ser unânime, mostrando totalmente um diferencial. Gente, por incrível que pareça, aí conseguimos ver o caráter das pessoas, não veio ninguém atrás, estamos trabalhando tranquilamente, sem pressão nenhuma, em função da população, que é o principal. Então, eu acho que é uma vitória não só dessa Câmara, não só desse mandato, mas como de todo o povo de Jaguariúna. Obrigado e a próxima audiência é dia 6, né? Para a votação poder ser sequente. Perfeito. Obrigado. Boas votações. Uma boa noite a todos. A palavra está livre, aí se alguém quiser. Pois não, João? Se inscreve só para ficar no protocolo. E expressa as suas decisões, aí depois ele conclui tudo no final para dar o prazo de 5 minutos, para não, conforme consta no regimento interno, não acontecer uma conversa, beleza? Boa noite a todos. Fico feliz de novamente estar aqui para expressar o meu agradecimento aos meus familiares, aos colegas que em 2011 não tiveram um final de ano tranquilo, que em 2012, como formiguinhas, trabalharam para mudar a história de Jaguariúna. Jaguariúna não merecia aquilo. Jaguariúna é uma cidade tranquila, de gente honesta e trabalhadora. Muitos quase se excederam para algo físico. E na realidade, naquele momento eu temia por alguma coisa mais grave até. Mas todo mundo foi sensato, pensou na sua família, nos seus filhos, nos seus netos e manteve a tranquilidade. Aquele monte de gorilas que estavam aí, infelizmente, deixaram todo mundo perplexo. Eu nunca vi isso daí. Conversava em 2011, no dia 28/12, com o Laércio, que nem pôde entrar dentro do recinto, que ele não acreditava naquilo que a gente estava vendo. Fomos dormir no ano de 2011 tristes, como o luto da cidade, mas como formigas fizemos acontecer a mudança aqui na cidade. Para aquele que se achou intransponível, o rei da cidade foi deposto. Para o ex-presidente da Câmara, filho dessa cidade, que não deu ouvido ao povo, foi deposto.
Para os vereadores que não ouviram a população, foram depostos. Que isso sirva de lição para todos, que o povo é soberano e ele deve ser ouvido sempre. Que essas pessoas nunca mais voltem para um cargo público sem ouvir o povo, ou que tenham aprendido a lição, e que os novos que estão aqui ouçam o povo, porque aquilo lá foi uma tragicomédia que a gente teve. Ver minha filha de 11 anos participar de um movimento político no meio de um monte de seguranças, ver amigos meus que vieram aqui serem achincalhados com palavras agressivas, palavras de ordens por gente que mora em Jaguariúna, é uma vergonha terrível. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei que alguma coisa assim ocorresse. Só tenho a agradecer a Deus, a todos os senhores vereadores que foram eleitos aqui, que honrem o voto que o povo deu a vocês. Agradeço muito por ter acontecido isso, Adilson, e ter revogado essa lei que eu acredito que vai passar, para tranquilizar essas pessoas que vieram aqui, e hoje é uma noite fria, de chuva, mas que estão aqui, e muitos poderiam estar vindo, né? Porque muitos batalharam para que isso ocorresse. E num fórum, e numa segunda-feira, defender aquilo que já é de direito, é uma coisa terrível. Mas aqui estamos, pessoal. Muito obrigado para vocês, e a vitória é certa do povo. Obrigado. João, gostaria de estender essa homenagem que você fez para mim, os dois companheiros e a Câmara inteira, porque ele esteve a todo momento a par da situação, sabendo do projeto, conhecendo o projeto, coube a essa comissão, porque essa é a comissão que é de fato relativa e pertinente a essa situação. Então, aqui os meus dois companheiros, gostaria, Flávio, eu não sei se é conveniente eu convidá-lo para a mesa, porque está quase no fim da sessão, mas gostaria de registrar a presença do Flávio, secretário de Planejamento da atual administração, e que eu tenho participado de muitas reuniões. Estivemos ontem na comissão que está tratando do novo plano diretor, e dizer para vocês que é uma felicidade a gente parece um sonho ver essa Câmara Municipal, ver essa população serena, tranquila, sem tumulto, e a mesa aqui abrindo plenamente e claramente para que a população se manifeste e fale, ache seus defeitos, veja as virtudes do projeto, entendeu? O nosso coração está aberto, os dois vereadores aqui, todos os outros estão abertos aqui, a nossa intenção é só essa, e posso garantir para você, não houve nem tentativa de negócio de balcão, porque eles conhecem cada vereador aqui. Então, a gente fica feliz com essa manifestação, e gostaria de saber agora, Rodrigo, se você quer manifestar alguma coisa, e depois o Romilson também. Adilson, quero só esclarecer aqui que hoje tenho orgulho de fazer parte dessa comissão de ocupação de solo, e no passado a gente estava numa corrida eleitoral onde eu não tinha acesso aos corredores municipais. Hoje eu tenho essa oportunidade de estar vendo o que foi feito e o que pode ser feito. Então estou aqui me doando o meu esforço a essa população principalmente, e a você também, um mentor desse projeto muito importante de revogar essa lei que prejudicou muito a população, e quero contar com você, pode contar comigo no que for necessário, e em primeiro lugar o povão, o pessoal, ainda mais dessa zona que foi prejudicada. Meu boa noite. Passar aqui uma palavrinha. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também quero manifestar aqui a minha satisfação de ter participado e participar dessa comissão, junto com a experiência do seu Adilson aqui, me agregou muitos valores. Então, gente, esse é o nosso trabalho, ouvir vocês e buscar os benefícios bons para a população. Contem com a gente aí, esse é o nosso trabalho. Boa noite.
Gostaria de... O senhor quer a palavra, vereador? Fique à vontade. Só aqui também saudar os novos colegas, o presidente, parabenizar aos nossos munícipes que aqui comparecem. O nosso muito obrigado a todos vocês e parabenizar essa nossa Casa de Leis, que na comissão de parcelamento de solo, na qual o nobre colega é o presidente, o nobre amigo Romilson Magrão, e tem o apoio desta casa para a gente dar o trabalho e para a gente dar o nosso, falar o português, claro, o nosso sangue, a nossa população, que como o colega João bem colocou aqui, nós somos eleitos pelo povo e o povo que nós temos que representá-los, e o povo tem que ter participação nessa casa e tem que ter o direito deles também. Então, eu acho que essa casa está de parabéns, para a gente revogar essa lei e dar ao povo o que é o direito deles. Obrigado a todos e tenho meu apoio. Eu gostaria também convidar o Irineu, se quisesse dar alguma palavra aí, se manifestar. Gostaria de saber se tem alguém aí, o vereador chegou agora, população. Então, eu acho que ficou bem demonstrado. Nós vamos ter uma segunda reunião, porque a lei exige, e é lógico, mais pessoas sabendo, vai vir aqui e poder se manifestar, e mesmo algum de vocês aqui vão também tomar mais posição, conhecer mais profundamente esse projeto. Então, a próxima reunião está marcada para o dia 6 de junho, numa quinta-feira, se não me engano, né? Quinta-feira. E está convidado todos a participarem dessa reunião e dizer a vocês, estou feliz que vocês estejam aqui, estou feliz de estar aqui nessa posição, muito feliz, porque o meu carvãozinho político estava quase se apagando, aí veio uma zona zen, deu um sopro, me incendiou e hoje eu estou sentado aqui participando dessa Câmara maravilhosa. Não é só esse ato, essa Câmara, ela está maravilhosa em todos os atos, discutindo. Nós temos discussões lá quando os pareceres, as comissões, e uma amizade muito boa e uma liberdade de falar, de expor, de ser contra, de ser favor. Então eu estou feliz. Eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte: um dia, o ano passado, em 2012, antes da eleição, eu sonhei que eu era vereador. Eu acordei tão feliz, maravilhoso. Então não esqueci mais esse sonho. E hoje eu estou aqui. Por esse sonho, eu acho que todos nós temos que dar o correto, o certo de todo o que a população precisa e o que é correto, ético e certo para o município, seja qual for. Eu acho que essa Câmara vai dar um exemplo de uma boa Câmara. É lógico que não se pode comparar com a Câmara passada. Qualquer coisa é melhor do que a Câmara passada. Eles me desculpem, aquela maioria, aquela ditadura daquela maioria acabou com a Câmara, acabou com vereadores bons, mas a população estava atenta, muito atenta, e os bons voltaram. E nós aqui, a maioria, renovamos essa casa. Estamos muito felizes e acho que posso, se vocês me permitem, encerrar então essa audiência pública com muita felicidade. Muito obrigado.